A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Pablo. Hoje nós teremos mais um estudo da Escola Bíblica. Veremos a parte 2 do estudo já iniciado sobre louvor. E se for da sua preferência, você pode acelerar este vídeo aí nas configurações. Vamos ao estudo. Onde nós temos a primeira menção na Bíblia sobre louvor. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Gênesis capítulo 4, versículo 21. Então, nesta parte de Gênesis, nós temos ali muitas atividades que foram se iniciando. E Jubal, ele iniciou a música. Então é a partir dele que nós temos a música. E consequentemente nós teríamos o louvor. Também uma atividade muito importante que abrangia o louvor era a atividade dos levitas. Quem era o levita em Israel? Nós ouvimos no meio evangélico essa palavra. Geralmente as pessoas elas chamam os músicos de levitas, né? Existe esse costume de se referir aos cantores, aos músicos da igreja, de levitas, levitas do Senhor. E quem eram os levitas na Bíblia? Os levitas eram descendentes da tribo de Levi. Levi, ele foi o terceiro filho do casamento de Jacó com Lia. E os levitas da tribo de Levi, eles foram separados por Deus para exercerem o sacerdócio em Israel, para terem o compromisso com o sistema cultual e sacrificial da nação de Israel. Então, existiam as tribos, 12 tribos, e a tribo de Levi foi a única tribo separada para o sacerdócio. Então os levitas auxiliavam nos serviços do tabernáculo e posteriormente nos serviços do templo. Quando o povo chegou e se estabeleceu na terra prometida e o templo foi construído, os levitas ficaram no templo. Antes, eles não eram músicos, mas após a reforma do rei Davi, os levitas passaram a exercer também esta função de músico. Então eles eram, além de auxiliares dos sacerdotes no sacrifício,
além nos trabalhos do recebimento do dízimo, além de escribas, eles também eram músicos. Primeira Crônicas, capítulo 6, versículo 31. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Mais uma referência, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Então, o louvor era importante no templo, ele era importante na liturgia do templo. Ele foi muito importante no sacerdócio de Israel. Cânticos célebres. Nós temos cânticos na Bíblia que são famosos, são célebres. Nós temos o Cântico de Ana, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 a 10. Ana batalhou para ter um filho e Deus abriu a sua madre e ela concebeu Samuel, e ela tem um cântico que é uma oração. É uma forma é uma oração, mas também é um hino. Nós temos o cântico de Moisés e Miriam, Êxodo capítulo 15, versículo 1 a 21. Moisés, ele canta com o povo, e no fim Miriam responde cantando também. Após a travessia do mar. E também nós temos o Cântico de Maria, Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55, que são aqueles cânticos ali do Evangelho de Lucas. São 3 cânticos famosos que nós temos. Nós temos o de Maria, que é chamado Magnificar. Nós temos também o cântico de Zacarias, que é o Benedictus. E nós temos também o cântico de Simeão, Nunc Dimittis, de Maria, por causa dela descobrir que Jesus ia nascer do ventre dela, Salvador. Benedictus, de Zacarias, é uma canção de agradecimento a Deus por ocasião do nascimento do seu filho, João Batista. E o Cântico de Simeão, que é por causa do cumprimento da promessa que ele havia recebido do Espírito Santo de não morrer sem antes ver o Salvador. Ele acaba tendo o cumprimento desta promessa no templo. Então existem outros cânticos, mas são cânticos famosos, inclusive cânticos que viraram louvores e são entoados, são cantados nas igrejas, né?
louvores, músicas muito bonitas. Aqui nós vamos fazer menção a uma passagem bíblica que mostra a força, o poder do louvor, o poder da música no contexto de adoração. Então nós temos um rei que usou a música para vencer uma batalha. O rei Josafá, que colocou homens para louvarem a Deus diante do seu exército, e com isso ele acabou vencendo os filhos de Amon e Moabe. Vamos ler o texto. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Então, Josafá, ele, para proteger Judá, ele colocou esses homens, e Deus venceu, ajudou o rei Josafá quando esses homens começaram a louvar ao Senhor. Então, o Senhor se agrada do louvor. Livros bíblicos compostos por louvores. Então, nós temos 2 célebres livros da Bíblia que são compostos por hinos. O primeiro seria Salmos. Salmos é uma espécie de hinário contendo cerca de 150 hinos poéticos feitos por diversos autores, sendo os mais conhecidos Moisés, Asaf e Davi, segundo a tradição. Então, nós temos ali vários hinos que são orações, exaltam ao Senhor e inclusive nós temos a palavra selá. Muitas pessoas perguntam: o que é selá? Qual é o seu significado? Selá é uma pausa na execução do louvor, né? Então, a música ela tem as suas pausas e o selá seria uma pausa ali, né? No andamento do louvor, quando ele é entoado. E nós temos também cantares ou cântico dos cânticos, espécie de antologia poética que retrata o amor entre 2 cônjuges, tendo sido escrito, segundo a tradição, pelo rei Salomão. Então nós temos Cantares, que é um livro que reúne poesias entre um casal, 2 cônjuges. Tem esse cunho de amor romântico, amor sexual. E esse livro,
essas poesias, que também são cânticos, como o próprio título diz, eles são esse escrito é uma alegoria do relacionamento, para o judeu, do relacionamento entre Deus e Israel. Deus seria o homem, Israel a mulher, e posteriormente, com o surgimento da fé cristã, os cristãos reinterpretaram, fazendo desse livro uma alegoria entre Deus e a noiva, a igreja. Então, são escritos que contêm hinos. Salmos, tem muito salmo que ele é transformado em hino e é cantado nas igrejas, por justamente ter essa natureza de hino, de ser um hinário. Agora vamos ver aqui alguns versículos sobre louvor na Bíblia. Salmos capítulo 30, versículo 11. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Versículo 12. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Se nós formos falar de louvores, nós vamos encontrar muitas referências em Salmos. Muitas. Mais uma referência, Salmos capítulo 51, versículo 1. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. Versículo 2. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Versículo 3. Louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa. Versículo 4. Louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Versículo 5. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Versículo 6. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia! Então, mais uma referência em Salmos. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então nós vemos aí a presença do ato de louvar, né, na Bíblia. É uma necessidade do cristão, que nós já estamos no Novo Testamento, livro de Hebreus, né? Apocalipse capítulo 19, versículo 5. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Mais uma vez eu gostaria de falar algo que eu falei na parte 1 desse estudo. Gostaria de deixar aqui fixado. Todo louvor cantado na igreja precisa ser congregacional. Então, a comunidade, a congregação, ela precisa estar unida. Muitas vezes nós vemos nas igrejas apenas os músicos que estão lá na frente louvando a Deus. Mas, na verdade, toda a comunidade precisa louvar. Os músicos precisam
levar o canto congregacional. Eles precisam convidar a igreja. Eles precisam arrumar meios para que a igreja louvem com eles, seja pelo inário, através do inário, através de das letras das músicas impressas em papéis na ordem do culto, através dos slides projetados por um data show. Então, os músicos precisam fazer com que a igreja possa cantar com eles, porque o louvor na igreja, no culto, é um louvor de adoração a Deus. Por fim, há essa recomendação: louve com a sua família. Então, reúna a sua família e louve ao Senhor. Bom é cantar, melhor ainda é louvar ao Senhor. Ficamos por aqui. Um abraço a todos. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer essa pergunta que eu irei responder, seja por aqui, através dos comentários deste vídeo, ou pelos outros meios da igreja. Um abraço a todos.